Esse é mais um episódio do nosso podcast aqui do canal Informática UFPR. Se você ainda não me conhece, é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Kari, eu sou Relações Públicas, sou mestra e doutoranda em Comunicação aqui na Universidade Federal do Paraná e eu faço parte da equipe de comunicação do C3SL. O episódio de hoje é muito legal porque a gente vai falar de um assunto super importante, que é uma premiação. Os convidados de hoje participaram da Olimpíada Brasileira de Informática. Nós temos um convidado que conquistou uma medalha de prata e o outro uma honra ao mérito. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui o professor André Guedes, o Vinícius Rassi e o Victor Hugo Weidmann. Então, para começar, eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Professor, por favor, pode contar um pouquinho sobre você e a sua história. Olá, eu sou André Guedes, sou professor na Universidade Federal do Paraná há 32 anos e trabalho com competições de computação já faz, vamos ver aí, uns 14 anos. É mais ou menos, bastante. né? Ou mais do que 14 anos, já fiz a conta errada. Faz muito mais tempo que isso, né? E a gente, é sempre bom ter alunos novos participando dessas competições. Isso. E você, Vinícius, fala um pouquinho de você, se apresenta para o público. Olá, meu nome é Vinícius Rassi, eu vim de Blumenau, Santa Catarina e comecei a morar aqui em Curitiba esse ano. Sou calouro no curso de Ciência da Computação e sou medalhista de prata da UBI também agora atualmente. E você, Victor Hugo, se apresente. Certo, boa tarde, eu sou o Victor Hugo. Eu nasci em Salvador, aí depois fui para Blumenau, aí estudei junto com o Rassi, né? E agora eu sou estudante de ciência da computação em BCC na UFPR. Então, é isso. E foi ele que recebeu Eu a recebi a honra ao mérito. Então, vamos falar sobre a OB. Eu queria, professor, que você contasse um pouquinho a OB, a Olimpíada Brasileira de Informática. Esse ano foi a 26ª edição da Olimpíada. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a OB, sobre a importância dela. A gente costuma chamar ela de OBI. Não OBI. sei porquê, mas é como costumam Então, eu chamar. peço desculpas desde já por chamar Não, de mas é normal, né? A gente lê a sigla não sabe como é que ela é, mas é o costume da comunidade chamar ela de OBI. A OBI é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação também, né? A organização está sediada lá na Unicamp, Uhum. né? Mas a organização da OBI é muito, como dizer, pequena, no sentido de que ela ocupa pouca gente, né? Ou seja, são poucas pessoas na organização. Obviamente as provas são feitas de maneira distribuída as questões são feitas por muitas pessoas espalhadas pelo Brasil, né? Mas a organização mesmo, quem responde as coisas, quem distribui, é pouca gente, Uhum. né? Então é bastante dinâmica ela, nesse sentido, porque como tem pouca gente, as decisões são mais rápidas e acontecem mais tranquilas as coisas. Mas a OBI está crescendo, Isso. né? E quanto mais ela cresce, mais trabalho dá para as pessoas que organizam. Então as coisas às vezes começam a degringolar. Por exemplo, a gente ainda não tem as medalhas prontas, Uhum. né? O que é uma pena, porque se vocês tivessem as medalhas, eu Mostraria. teria pedido para trazer para a gente mostrar para a nossa Mas audiência. as medalhas não ficaram prontas ainda, né? Então a gente não tinha nem como trazer as medalhas. Mas as medalhas são nossas. Então, a OBI, ela acontece, embora ela seja pequena do ponto de vista de organização central, né? Ela é distribuída. Isso. Ela acontece no país todo, desde o ensino fundamental, né? Ela foi crescendo de cima para baixo. Ela começou sendo uma Olimpíada para o ensino médio, Isso. né? E ela foi indo para trás, porque as pessoas começaram a descobrir que quanto mais cedo as pessoas participam disso, mais gente acaba participando no fim, né? Uhum. Então, hoje, atualmente, ela começa a ter prova para a OBI até o 4º ano do ensino fundamental, né? Uhum. Quando as crianças estão lá com 9 anos. Uhum. Né? Então, e as provas dos primeiros anos não é uma prova de programação, Uhum. é uma prova que eles chamam de modalidade de iniciação, onde os alunos resolvem problemas lógicos, matemáticos e de raciocínio, né? Isso. E aí crianças pequenas podem fazer, né? E aí a modalidade de programação normalmente começa a acontecer a partir do fim do ensino fundamental e ensino médio, Uhum. né?
e ela se estende, não tinha antes, até o primeiro ano da universidade, que não tinha, acabava no ensino médio. Isso. Né? Esse é o primeiro ano que os alunos do ensino Não, superior podem não, participar? não, não. Eu não lembro exatamente o ano que começou, mas faz algum tempo que começou. Eu acho que já faz foi desde 2009, se não me Ah, tem engano, bastante tempo já. começou a ter no ensino superior. Mas é só no primeiro Só no ano. primeiro ano, Né? exatamente. Porque o objetivo não é a universidade. Embora a gente esteja muito feliz que a gente ganhe prêmios disso, ou seja, a OBI está dedicada à formação que o aluno recebeu antes. É isso. Né? Então, os alunos do primeiro ano do ensino universitário fazem OBI, mas a universidade tem pouca culpa nisso, né? A gente Sim, gosta de receber esses alunos, mas a gente tem pouca culpa. Não é a gente que moldou eles para eles fazerem essa prova. exatamente. Mas, de certa forma, a gente está recebendo eles para ajudar. Então, a OBI tem esse caráter de expandir a computação através dessa competição. Por isso que ela foi cada vez mais para os ensinos menores e ela chegou até o ensino superior para as pessoas continuarem participando, né? E eu acho que a OBI tem esse chamativo dela ser individual, ela é de raciocínio, ela não é tão longa, né? As provas não são tão longas, e atrai mais gente para fazer do que outras competições que são um pouco mais complicadas em algumas situações, né? Então, acho que talvez sejam as primeiras informações sobre ele que eu posso dar é essa. Sim. Né? Acho que é assim. E como que faz, como que é a sua, você falou, né, que já lida com competições já há algum tempo, como que é isso para você, professor? Bom, desde 2007 aproximadamente, a gente participa da Maratona de Programação, que é uma outra competição que também é organizada pela SBC, só que ela o jeito dela é bem diferente. O tipo de problema é parecido, mas o Sim. jeito da competição é completamente diferente. Na maratona são equipes de 3 alunos, né? Usando um computador só. Então eles têm que se revezar, um estuda, outro faz, e dura 5 horas a prova, ou seja, é bem mais longa. Sim. Né? E tem muito mais problemas. Ou seja, a gente acabou de voltar da final brasileira, que foi em João Pessoa, e eram 12 problemas. Na OBI, a ordem de problemas é de 4. Né? 3, 4 problemas. Não é muito mais do que isso. Na maratona são bem mais. Né? Então exige muito mais dos alunos. Então, desde 2007 a gente está envolvido com isso. E não lembro exatamente qual o ano, né? Mas em algum desses anos, acho que desde 2012, 2013, por aí, a gente começou a receber alunos que queriam fazer a OBI. Né? E a OBI é muito mais descentralizada no sentido que as provas acontecem nas próprias escolas, das 2 primeiras fases. Isso. Né? Então era fácil. Né? O aluno quer participar, a gente vai lá, inscreve o aluno, não tem custo nenhum. Na maratona tem algum custo, na OBI não tem custo. Né? Nem Então, para os estudantes, nem para as nenhum escolas. custo. Nenhum custo. Né? Tudo bancado pela SPC e pelo Perfeito. governo. Né? Então, quer se inscrever, a gente inscreve a escola, cadastra o aluno e é na própria escola que é feita a prova. Então, assim, é muito simples. A única coisa que as escolas têm que fazer é disponibilizar um certo espaço e um horário para os alunos poderem fazer a prova naquele período de tempo que tem para fazer a prova. Então é mais fácil. Então, quando a gente começou a receber alunos que queriam fazer a OBI, né, foi bem interessante, porque assim, eu não sabia como é que funcionava a OBI, comecei a descobrir como é que funcionava, e era fácil assim. Né? Aí a gente começou a fazer isso todo ano. Né? Todo ano a gente pergunta para os alunos se querem. A gente não estava incentivando os alunos a fazer, a gente só perguntava se queria. Se tinha alguém que queria, eu me inscrevia. Se não tinha ninguém, não inscrevia. Né? E de uns anos para cá a gente começou a fazer um pouco mais intensa a propaganda da UBI. Vamos fazer a UBI, vamos participar. Aí o PET ajudou a gente, o grupo PET ajudou a divulgar. Né? E nesse ano que eles participaram, a gente bateu um recorde de mais de 20 alunos participando na primeira fase. E aí aparecem os resultados. Né? Se for só 3, 4 alunos que participam, não necessariamente a gente vai ter algum resultado bom. Agora, quando tem mais alunos, é mais interessante, as pessoas se animam um pouco mais. Né? Então, acho que é mais ou menos assim que tem funcionado lá na universidade. Tem lá uma certa dificuldade interna, porque manter
os alunos organizados para participar da OBI ou participar da maratona, treinar, porque da maratona a gente precisa treinar, porque os alunos têm que estar na universidade. Para a OBI a gente acaba não treinando, porque eles estão no primeiro ano, a gente não, Uhum. né? Eles têm que se preocupar com passar nas matérias do primeiro ano, né? Sim. Teve. O Pet chegou a dar algumas aulas, assim, pra gente, tipo, de programação bem top, assim. A gente tem uma participação muito importante do PET, principalmente do Roberto Tonchak, né? Que ele foi, não, vamos fazer propaganda. Ele ia na sala, divulgava, fazia as coisas todas, né? Então ele puxou bastante a participação dos alunos, né? A gente ficou meio surpreso da quantidade de alunos que veio. Falei, bom, graças ao PET que aconteceu isso, né? Uhum. Então, mas manter a organização funcionando, porque quando a gente tem que viajar para fazer alguma coisa, tem que pedir dinheiro para a universidade, quando vai Isso. Tem que enfrentar alguma estudar no burocracia. sábado, tem que pedir licença para entrar no campus, porque no campus de manhã está aberto, mas de tarde é fechado, os Sim. portões só entra quem tem autorização. Então a gente tem que pedir. Essa burocracia toda, desde lá 2007, quem tem cuidado sou eu, Uhum. né? E aí, a partir do ano retrasado, a gente começou a ter uma ajuda de um outro professor, a coisa está ficando um pouco mais tranquila. Quase sempre a gente tem um grupo de alunos que me ajuda, Uhum. mas aí esses alunos se formam, e aí diminui vão a quantidade de embora, né? alunos que me ajudam, aí depois eu tenho que formar mais alunos. Então é um ciclo, Sim. né? Eu espero que isso aumente. Eu acho que A sim. gente tenta. Eu queria perguntar para vocês dois agora. Como surgiu essa vontade de participar da competição? Falar, não, eu vou me inscrever, quero participar disso daí. Você quer começar? Tá, eu começo. Assim, antes de entrar na UFPR, eu não tive tanto contato com computação assim. Uhum. Surgiu o interesse de fazer computação no terceiro ano do ensino médio, na faculdade. E daí eu vi um pouquinho, mas bem coisa básica, assim, bem superficial. E daí já, naquele momento, eu percebi que eu gostava. Só que quando eu entrei na faculdade, na Semana dos Calouros, teve a apresentação do PET, com a ajuda do PET, Uhum. do Capimara, no caso, sobre maratona de programação. Que foi uma coisa que me interessou muito. Capimara é o nosso grupo. Ah, que legal. Ó, Muito bom. programação competitiva. Eu achei, assim, porque no começo da faculdade, pelo menos eu tive um pouco o sentimento que, por causa de tu ter acabado de entrar, tu não tem tantas oportunidades, assim, de, tipo, aprender e participar de alguns projetos. Isso. E o Capimara eu sempre senti, assim, que é um projeto bem aberto. E o BI eu achei que era uma oportunidade, assim, principalmente no primeiro ano, de tu conseguir participar disso. E daí, a partir dali que eu realmente comecei a desenvolver esse interesse e ter chegado tão longe junto com o Vitor na maratona. Sim. Por mim, eu acho que, assim, primeiro teve a grande parte da questão da divulgação, né? Que teve esse ano, que é com a questão do PET, do Capimara, da Semana de Calouros, principalmente, né? Segundo, que foi um impulsionador a mais, foi que, poxa, é nosso único ano que a gente pode participar da UBI, né? É o nosso último ano que a gente é calouro. Então, poxa, por que perder Só tinha essa oportunidade. essa oportunidade? E segundo que, bem, eu já sabia um pouco de programação, principalmente em C, não em C++, mas meio parecido, né? Que eu tinha feito CC50, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. É um... Aí, tá. Só que eu já sabia de programação, já cheguei na universidade sabendo de programação, só que eu não tinha muito onde aplicar isso, né? Porque na faculdade, os semestres iniciais é muito lógica ou é matemática. Aí, poxa, saber que a UBI é um negócio que você exercita tudo isso, ainda tem um campeonato, cara, uma coisa que incentivou muito, sabe? Acho que seria isso. Muito bom. E isso eu acho que destaca a importância da própria universidade em estimular os estudantes a fazer mais do que estudar em sala de aula, de uma forma muito, como que eu posso dizer? O que a gente espera, né? Chegar na universidade, entrar na sala, assistir todas as aulas daquele período, fazer ali o almoço no RU e ir para casa. E aí isso é uma oportunidade de descobrir que o aprendizado, né, e tá fora da sala de aula e a gente tem muito mais para fazer quando tá dentro da universidade. Certamente, eu acho que a universidade não é só a sala de aula, Uhum, né? Tem muito mais do que isso. uhum. Eu acho que a UBI, a maratona, o PET e todos os projetos que a gente tem lá dentro do departamento, ou dentro da universidade em geral, tem esse objetivo de manter os alunos interessados em outras Isso. coisas, né? E essas coisas não precisam nem ser do mesmo curso, pode ser de outro. Sim, Né? Você exatamente. pode fazer outra coisa num outro curso. A gente já falou em alguns episódios sobre a importância dos projetos de extensão, por exemplo, Sim, né? sim, sim.
A gente já teve alunos fazendo iniciação científica no departamento de meteorologia, Uhum. né? Estava levando um pouco de computação lá para a meteorologia. Então, os alunos se sentem úteis, porque eles aprenderam alguma coisa no curso de computação e já estavam aplicando essas coisas em outros departamentos, em outros cursos. Então, é interessante esse tipo de troca também, Isso é né? muito legal. Mas manter os alunos interessados em coisas que não estão na sala de aula é interessante, porque uma coisa importante dessas competições de programação é que, assim, eles estão no primeiro ano. Uhum. Nos problemas que eles têm que resolver, aparecem coisas que eles vão ver depois, Isso, mas eles estão tentando resolver. isso. Quando eles descobrem essas coisas nas matérias que vêm para frente, eles vão dizer: Ah, era isso. É muito bom escutar isso. Inclusive, a gente tem uma parte que a gente estudou que era pra maratona, que seria programação dinâmica, né? Isso. E daí isso é uma coisa que a gente tá vendo agora, já que você passou a prova, que é backtracking, né? Que daí, tipo assim, é muito parecido, né? Aí você fica pensando, poxa, agora eu tô vendo uma coisa que eu já tinha visto há muito tempo na... E dá uma sensação como é que o cara tá pertencimento, não, ele tá abraçando aquele conteúdo como sendo dele, né? Isso. Ele tá tomando conta daquilo. Ah, isso aqui eu já sei, Uhum. né? E ele aprende muito mais, né? Se ele ficar só lá na sala de aula escutando e a notícia, a informação vindo, ah, beleza, é isso aí, mas não estou interessado. Mas quando ele está interessado, a informação... Então, se ele já tem um problema na cabeça tentando resolver de uma competição, aí, numa disciplina, alguém dá uma solução para aquele problema, ele vai fazer eureka, assim, vai correndo pelos corredores descobrindo como é que resolveu o problema. E eu vou te falar que a informática, ela é muito interessante, num geral, assim. A gente, quem está acompanhando a gente sabe que nós já gravamos alguns episódios antes desse aqui, e eu tenho pelo menos 2 bolsistas de comunicação que estão já pensando o que eu posso fazer na informática. Será que eu faço mestrado? Será que tem alguma atividade que eu possa, um projeto de extensão que eu possa me envolver? Porque a informática, a programação é realmente muito interessante. Sim, é uma ferramenta, assim, como ferramenta é muito poderosa, Uhum, né? Mas como maneira de pensar, ela também é muito interessante. isso. Isso organiza bastante a nossa cabeça, o nosso jeito de pensar. Tanto que, não sei se vocês sabem, né? Na Base Nacional Curricular Comum, da BNCC, Aham. foi incluído o pensamento computacional, Isso, né? isso. Não sei se você já conversou com o Castilho sobre isso, né? Eu, especificamente, não. Mas eu tenho feito as minhas pesquisas para poder apresentar esse podcast com vocês. Então, eu me preparo um pouquinho. Então, o Marcos Castilho tem alunas de pós-doutorado estudando aplicação de pensamento computacional no ensino Isso. fundamental, Aham. né? Porque já é uma obrigação das escolas terem isso, né? E esse pensamento computacional não é necessariamente programar, mas é tentar resolver o problema de uma maneira organizada e sabendo onde é que as coisas estão, algoritmicamente, Isso. né? E esse pensamento computacional é a coisa que a OBI está querendo pedir para as crianças aprenderem, Uhum. É desde super lá de importante. pequenininho. É exatamente a mesma coisa. Então, a OBI e essa mudança na BNCC, colocando pensamento computacional lá, estão com o mesmo objetivo, né? Fazer as pessoas pensarem melhor, Legal. né? Então, acho que isso, a OBI tem essa ideia e pensar melhor tem tudo a ver com computação, mas não é só a parte do computador da Isso. computação, é a parte de resolver o problema. As meninas do Concat Gurias estiveram aqui já e elas comentaram de algumas atividades que elas fizeram em escolas, né, parceiras, de exatamente mostrar como o pensamento computacional ele tá na vida das pessoas e elas demonstraram isso com algumas atividades offline, digamos assim. Então, é bem legal essas iniciativas. Eu queria fazer mais uma pergunta. Vocês falaram que não teve, assim, uma preparação formal, propriamente dita, para participar dessa competição. Mas eu queria saber como vocês se prepararam para participar dessa competição. Eu estou bastante curiosa sobre isso. Teve o nosso querido, já comentado, Roberto, né? Uhum. Que deu aulas pra gente, assim, ele começou desde o início, assim, passou vários conteúdos, sabe? Então, ele deu várias aulas. A gente também praticou bastante, né? Então, fez vários exercícios no Codeforces, vários sites aí. E, poxa, aprender a ser mais a parte também, a própria linguagem em si. Então, fazer alguns cursos por fora, assim, no YouTube e tal.
Acho que foi, no geral, foi isso. E você? O Codeforces é uma dessas Ah, é. plataformas de problemas no estilo Ah. maratona, OBI, que estão Uhum. online por aí para as pessoas treinarem. E né? acho que alguma coisa também que incentivou bastante a gente é que, tipo, a gente é meio que um grupinho, né? Tem eu, o Raça, tem mais um outro, assim, que a gente tava treinando bastante pra isso. Então, ver cada um se esforçando em alguma coisa, a gente já tinha meio que assim, eu sou bom. A gente tá treinando pra SBC também, né? Então, eu sou bom nisso, ele é bom naquilo, tal. É uma coisa que incentiva bastante, sabe? Eu acho que também o fato de a gente ter participado de várias outras competições também. A gente tentou o máximo participar de o máximo de coisas que a gente conseguia, como SBC e todas as fases da OB, e isso também ajudou bastante. E quando tu participa de um evento desse, tu percebe por que tu gosta tanto de fazer isso. Muito É bom. muito legal. Muito satisfatório tu ficar 1 hora e pouco errando o problema e daí tu chegar na resposta Resolve. certa no final. Eu imagino que deve ser uma adrenalina, assim, incrível. É bem interessante. Tentar resolver um problema é legal. É impressionante, assim, você tem a sensação que você tá fazendo problema, aí você passa 2 horas fazendo problema, você fala, cara, eu sou muito burro, assim, eu não consigo fazer nada e tal. Aí passa você e acerta e fala, caraca, eu sou um Eu sou um gênio, gênio, assim, sou acho muito impressionante. Isso muda bem. Assim. Mas acho que essa é a sensação. Uma, assim, a sensação de quando a gente é professor, está querendo ensinar para os alunos, essa de escutar o aluno falar, é assim, essa coisa, a gente acontece com a gente mesmo, né? Aham. Então, quando eles estão tentando resolver um problema e conseguem descobrir a resposta, né, dá sei lá, uma sensação de prazer de Sim. eu resolvi o problema, né? Isso é muito bom, né? E sim, e como eles falaram, não tem só a OBI, né? A OBI é oficial, que é da SBC, a Maratona de Programação da SBC, que está dentro do ICPC mundial, ICPC Aham. International Collegiate Programming Contest, que é a competição mundial de programação, que é no mesmo estilo da maratona. A OBI tem a sua internacional, que é a IOI, Uhum. a Olimpíada Internacional de Informática, né? Mas sempre tem alguma competiçãozinha local, né? Aham. Então, assim, a gente mesmo no nosso curso, os alunos fazem dentro da semana de acadêmica do curso, fazem sempre uma competição de programação. Algumas universidades estão treinando, fazem um treino aberto, então todo mundo no Brasil pode fazer ao mesmo tempo. Então é interessante essas iniciativas, porque você acaba conhecendo gente de outras universidades, Isso. você encontra com essas pessoas, Tem uma conversa, integração, tem uma né? integração bem interessante. E eu queria perguntar sobre isso também. Dentro da universidade, assim, tem competições locais ou menores, talvez? Alguma iniciativa assim dentro? Sim, o próprio grupo Capimara, a gente de vez em quando, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, faz alguma competição Uhum. interna. A gente teve uma competição, porque quando a gente foi para a maratona de programação, a gente também teve um recorde de participações. A gente teve 14 times. Fomos lá para muito Joinville time. para participar. Eles foram também, Fomos, foi massa. né? Mas a gente achou que ia ter uns 12 times, pedimos o ônibus para a universidade para ir. No ônibus a gente fez a conta, cabia 14 times, mas eu e o Fernando como técnicos, né? Então não cabia tanta gente. E apareceram 20 times querendo participar. Eu falei, não cabe. Aí teve que fazer uma A gente fez seleção. uma seletiva. A gente fez uma competição para escolher os 14 que iam, Uhum. né? O que é interessante, Sim. gera competição interna, gera disputa, gera coisa. Dentro da universidade são essas, porque basicamente é o nosso departamento que Sim. participa, né? Uhum. A gente teria. A gente às vezes tenta chamar a atenção do curso do pessoal da CEPT, também, que tem um curso de tecnólogo lá, mas até agora a gente não teve muito sucesso, né? Eles não se interessaram por enquanto, talvez a gente consiga, com esse podcast que eles assistam, Estamos participar, torcendo por isso. né? A gente tem, num dos times da maratona, inclusive esse que foi para a final brasileira, agora em João Pessoa, tem um aluno da engenharia elétrica, Uhum. mas ele veio da engenharia elétrica para participar com a gente, mas não tem nada na engenharia elétrica associado com competição de programação, pelo menos que a gente saiba, Uhum. né? Então, acho que da universidade toda se restringe ao nosso departamento, não tem mais nenhuma outra competição. Eu vou aproveitar esse gancho e pedir para você falar mais sobre o Capimara. Muito bem. O Capimara nasceu faz pouco tempo, né, digamos assim. Quer dizer, obviamente que o grupo que estuda, que treina para essas programações competitivas é bastante antigo, lá desde 2007 a gente está fazendo isso, né? A gente tem até lá no departamento um mural com fotos, com as medalhas que a gente já ganhou, tem tudo guardadinho lá. Tem um site do Capimara dizendo com essas informações, mas com esse nome ele é mais recente. Uhum. Acho que ele deve ter aí, sei lá, uns 6 anos, alguma coisa dessa ordem.
Fernando, se eu estiver errado, você manda uma mensagem para corrigir, né? A gente faz uma errata no Mas ele Código foi Público. criado faz razoavelmente pouco tempo, né? Se não me engano, pelo grupo que começou com, acho que com o próprio Fernando Quioteca e mais algumas pessoas que resolveram que era bom ter uma coisa mais oficial. Porque a gente tinha o grupo, mas ele não tinha nome, não tinha site, não tinha nada. Aham. Tinha uma página que eu tinha feito guardando o histórico das nossas participações, mas aí, assim como eu falei para você que de tempos em tempos aparece um grupo de alunos que eles começam a organizar as coisas e eu Sim. fico feliz, porque eu faço menos coisas, né? E quando apareceu esse grupo de alunos que está agora cuidando dessas coisas, eles criaram o Capimara, né? Aí, recentemente, essa camiseta a gente fez esse ano. Essa Aham. camiseta foi feita esse ano. O logo foi feito, acho que no ano retrasado, se não me engano. Mas a camiseta foi esse ano, né? E aí, o Capimara, o que que a gente tem feito? A gente tem oferecido uma disciplina todo semestre chamada Desafios de Programação. Ela passou a ser uma disciplina optativa oficial do curso de Ciência da Computação e a gente oferta ele a todo semestre. Uhum. Eu e o professor Vinícius somos os responsáveis, mas quem dá aula são os alunos. Aham. Eu e o Vinícius estamos lá, todas as aulas, porque né, a gente tem que estar presente para não acontecer Sim. nenhuma coisa estranha, né? Não sei por que coisa estranha poderia acontecer, mas a regra a gente tem que estar lá. É importante. A gente tem que estar tomar conta, né? Mas o conteúdo, as aulas são ministradas pelos alunos. Atualmente, os alunos que estão dando aula são alunos de mestrado, né? E isso é interessante, porque essa disciplina tem tido em torno de 20 a 30 alunos todo semestre, Aham. né? Os moldes da disciplina é a mesma coisa, treinar problemas, ensinando técnicas de resolver problemas, Aham. e a avaliação é feita na base de como se fossem competições. Mas não são competições porque eles não estão competindo entre eles. Sim, Estão sim. competindo só com eles, né? Se eles resolvem uma certa quantidade de problemas, ganha X nota. É só isso, né? Aham. Não tem primeiro lugar e último lugar. É só com eles mesmos. E é bem interessante. Os alunos gostam de participar dessa disciplina. E como resultado, a gente tem que... Essa disciplina... a partir do momento que a gente começou a ofertar essa disciplina, a quantidade de alunos que participam da maratona aumentou muito, Sim. né? Porque os alunos descobrem como é que participam mais e acabam ficando até o fim, né? E E isso descobrem acaba que... treinando e gera vontade, gera Isso. gostos, né? O cara Isso. ou descobre que não é para mim, vou fazer outra coisa. A gente tem um Ou monte de alunos descobre que tem interesse e talvez potencial para ganhar um campeonato. Exatamente. E aí começa a participar mais ativamente, né? E eu acho que essa foi uma das mudanças recentes e boas que a gente fez, foi criar essa disciplina, né? O grupo com frequência organiza competiçõezinhas internas Uhum. ou tem treinamento. Quando chega perto de competição, a gente começa a fazer treinamentos. Isso. Encontra em certos dias para treinar. Quando chega bem pertinho mesmo, começa a treinar até em sábado. Aí começa a ficar mais apertada a coisa, né? Em alguns momentos, quando a gente está com poucos alunos participando, eu participo mais dos treinos, mas quando eles estão empolgados, eu nem preciso mais participar, eles se viram sozinhos. Aí Isso é mais legal, fácil. Isso é que daí bom. eles desenvolvem até a autonomia. Certamente. Isso é bom. E o Capimara, então a gente tem uma página, a gente tem um grupo no Telegram sobre o Capimara, então tem um monte de gente lá nesse grupo do Telegram, a gente conversa, discutem sobre problemas, quando um tenta resolver uma coisa e não sabe, bota lá no grupo e o pessoal começa a bater boca sobre o problema. É interessante, Sim. né? Então acho que isso mantém as pessoas conectadas em torno do tema. Ah, legal. Isso é bom. Eu adoro conhecer essas iniciativas da universidade. Eu tenho uma ligação bem forte com projetos de extensão, na parte de comunicação, obviamente, né? Eu participei de um programa que envolve mais 7 ou 8 universidades do Paraná, e até maio desse ano eu estava num projeto de extensão do curso de Engenharia Cartográfica e do curso de Biologia. E eu acho que essa parte da conexão entre os estudantes, os professores, os estudantes da pós também, eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é uma das maiores riquezas que tem na nossa universidade. Certamente é. Participações plurais, assim, Isso. participa em vários lugares.
Agora eu queria fazer mais uma pergunta para vocês dois. A gente já falou, né, como surgiu a vontade de participar do OBI, como foi a preparação, e agora eu quero saber como foi ser premiado. Como foi ganhar uma medalha de prata e como foi ganhar uma honra ao mérito. Deixa eu começar? Nossa, começa a verdade prata. Por que você sempre pede para ele começar? Não, posso começar então. Comece você. Certo. Cara, acho que foi uma coisa que eu não tava esperando, na verdade, porque, bem, eu saí, na verdade, meio cabisbaixo lá da última fase do OBI, porque, bem, meio que durante o treinamento me falaram que, assim, não é pra enfocar em uma questão, né? Pô, o objetivo principal seria, eu acho que o melhor é tentar fazer a parcial de várias questões, mas eu acabei de ver, eu tinha visto uma questão que a gente tinha, pô, eu tinha treinado fazia pouco tempo, e daí, pô, gastei muito tempo, acho que foi umas 2 horas e meia de prova pra tentar resolver. Não consegui só a parcial dela. Então, assim, eu imaginei que eu não ia conseguir o mérito, mas, poxa, quando saiu o resultado, assim, cara, foi, tipo, muito feliz. Eu lembro que tava com raça, assim, quando eu vi isso pela primeira vez numa aula lá. Falei, caraca, tipo, é algo muito massa. E é muito legal, poxa, cheguei aqui, pô, entrei na faculdade federal, que já foi um grande objetivo pra mim, sabe? Ciência da computação. Aí, além disso, consegui, pô, ter passado a primeira fase, aí, pô, passei. Pô, já fiquei feliz. Segunda fase, terceira fase, consegui honrar o mérito, assim, aparecendo no placar lá. Foi, tipo, sem dúvidas, muito... Pra mim foi meio parecido descobrir que eu tinha ganho medalha na mesma hora que ele descobriu a menção rosa, que eu cheguei a mostrar pra ele o resultado. Mas quando eu fui pra prova, eu fui com a mentalidade assim, cara, eu vou tentar fazer uma questão inteira, eu vou tentar tirar o máximo que eu conseguir de cada coisa. Fui meio que picotando a prova de pouquinho em pouquinho pra tentar tirar a nota. E eu lembro que quando eu saí, eu pensei, nossa, eu fiz o melhor que eu conseguia, mas eu não sabia o que ia sair disso. Eu pensei, talvez eu consiga uma menção rosa, alguma coisa assim, mas eu não tinha muita fé assim também. Daí imagina a sensação de surpresa quando eu Sim. recebi a notícia na sala que eu tinha conseguido a medalha. Então, foi realmente uma surpresa muito grande pra mim, foi um choque bem grande. Até agora eu acho que não caiu um pouquinho tanto a realidade do que aconteceu. Não, mas imagina, agora vocês estão participando até de podcast para poder falar sobre essa vitória. E para você, como foi saber ter essa... Porque, né, você faz parte, né, ajudou os meninos, toda essa trajetória. Como foi? Qual o sentimento de orgulho Eu fiquei bem enorme, feliz. né? Eu fiquei bastante feliz quando eu recebi a notícia. Sim, a UBI tem as 3 fases, né? Uhum, A primeira fase a gente tinha lá acho que foram uns 18 que participaram, quase 20. Não, tem bastante gente que faltou, assim, 25, acho que... faltaram alguns, uns 18 participaram, estava a sala cheia. uhum. Bom, beleza. Aí a gente classificou alguns, eu não lembro mais quantos, 4, 6, não foi mais, né? 12. 12 classificaram para a segunda fase. Uhum. Uau, 12 para a segunda fase. Fiquei bem contente com isso. Aí foram 4 para a terceira fase. Falei, nossa, chegou na terceira. Eu já estava feliz aí, Sim. né? Aí quando saiu o resultado, que a gente tinha uma medalha de prata e uma menção, eu falei, nossa, tô no céu. Eu fiquei muito feliz. Eu escrevi rapidinho uma mensagem para Uhum. pro Ricardo, pro Roberto Tonchak e para eles, avisando, ó, tá aqui, verdade, escrevi no grupo, avisei para todo mundo, escrevi Legal. nas redes sociais, escrevi em tudo quanto é lugar. Show Eu de fiquei bola. bem feliz, foi bem, bem legal. E A aí? gente tinha ganho Pode uma falar. outra medalha dessa de OBI há muito, muito tempo Uhum. atrás. Eu acho que, se não me engano, foi em 2009. Uhum. Né? Um outro aluno ganhou uma medalha de ouro daquela vez. E, na verdade, ele foi o primeiro colocado na OBI brasileira, na final brasileira. E ele foi para a Olimpíada Internacional. Né? Mas fazia muito tempo que a gente Uhum. não tinha uma participação tão legal assim na OBI. E eu fiquei bem feliz. Foi bem Ah, legal. todos nós ficamos. Professor, para a gente já se encaminhando para o final, eu queria perguntar qual é a importância dessa premiação e de todas as outras, né, que a gente já participou, para a universidade, para o DINF, principalmente, e para a universidade como um todo. Olha, eu acho que, assim, quase qualquer premiação que a universidade recebe, assim, é interessante pelo resultado que significa que a gente tem Uhum. questões, a gente está fazendo um bom trabalho, é interessante por um certo reconhecimento, mas acho que não só, né? Uhum. Que quando você tem o reconhecimento do trabalho, é legal, mas é só um parabéns aí, Sim. esse reconhecimento. Mas essas premiações todas,
traz visibilidade para a universidade. As pessoas olham para a universidade. E quando as pessoas olham para a universidade, a gente pode mostrar o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente está fazendo. Então, a medalha dele, a menção honrosa dele, não é só um parabéns pelo bem trabalho feito. Uhum. Para eles pode ser isso, mas para a gente é muito mais. Olha só para a gente está fazendo coisas legais, vem aqui olhar para a gente e a gente consegue receber atenção para as coisas que a gente tem necessidades, atenção para as coisas que a gente está fazendo de bem, né? E a gente poder ter uma perspectiva, a sociedade olhar para a universidade do jeito certo, né? Porque a sociedade às vezes tem suas manias de às vezes olhar para a universidade do jeito ruim, né? Isso. E é bom que ela olhe do jeito certo, olhe para a universidade com orgulho, olhe para a universidade como, olha, a universidade está produzindo coisas legais para a gente. Então vamos apoiar a universidade, em vez de a universidade só faz bobagem. Vamos esquecer a universidade, né? Vamos apoiar a universidade. Então eu acho que todas as premiações que a universidade recebe tem mais essa importância do que simplesmente um parabéns, Isso. né? E eu acho que tem a ver com a gente passar a ser visível fora do âmbito da universidade. A gente virar notícia de jornal, virar aparecer em podcasts, a gente virar notícia, né? E quando a universidade vira notícia por coisas boas, atrai coisas boas para a universidade. Você atrai alunos mais interessados, atrai dinheiro, atrai preocupação da sociedade em cuidar da universidade, porque a universidade é muito frágil em algum sentido, né? Sim. Ela, ao mesmo tempo que é sólida, tem mais de 100 anos, está aí, né, um monte de tempo, mas ela é frágil porque ela depende de pessoas. Sim. Né? E ela depende, assim, se o fluxo de pessoas que passa pela universidade foi todo contaminado por uma visão ruim da universidade, a universidade vai acabar. Sim. Então a gente tem que manter o nome da universidade, a visão que a sociedade tem da universidade tem que ser uma visão positiva. Sim. Né? Para a gente poder se manter. Sim. Né? Porque a gente depende da universidade para se manter, da sociedade para se manter. A gente depende da sociedade e a universidade faz muito bem para a sociedade, só que a sociedade não vê. Sim. Né? Ou seja, a gente tem... A universidade não só forma as pessoas que estão na sociedade, mas a universidade dá razão de pensamento de várias coisas. A gente funda, a universidade como um todo está fundando certas formas de pensar na sociedade. Exatamente. E a sociedade não dá valor para isso, né? Porque a gente está lá embaixo, né? Fundando as coisas fundamentais, as coisas que estão na base. A base. Então, do mesmo jeito que um governo fazer saneamento básico, ninguém está vendo. Né? Se o governo bota asfalto na rua, as pessoas veem, mas se ele cuida do saneamento básico, ninguém vê. Então, a universidade está cuidando do saneamento básico mental das pessoas. A gente está cuidando das pessoas de baixo, pelo jeito de pensar. E isso as pessoas não percebem. Né? Que sem a universidade, a gente ia ser uma universidade muito mais pobre. Isso. Né? E como é difícil de ver isso, a gente tem que mostrar isso de outro jeito. Exatamente. Tem que mostrando as coisas positivas que a gente faz na superfície. Para a gente poder fazer as coisas que estão por baixo, mesmo que a sociedade não perceba, mas que faz bem para a gente. Isso, são belas e sábias palavras, professor. E eu acho que um dos objetivos quando a gente criou o podcast e o canal no YouTube e todas as outras iniciativas do C3SL em parceria com o DINF, é justamente, quando a comunicação entrou nessa jogada, é justamente para dar visibilidade para tudo que está sendo feito no Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná e do C3SL, porque há muita coisa sendo feita. E a gente tem essa impressão, e foi por isso que a comunicação entrou, de que isso não está sendo comunicado da forma que deveria ser. Então, eu falei da extensão, né? Eu estendo isso, eu sou uma profissional da comunicação. Em alguma parte da minha vida acadêmica eu trabalho com divulgação científica também, mas eu sou relações públicas de formação e eu acho que a gente precisa melhorar essa questão da comunicação institucional, nesse sentido, de poder dar visibilidade para as coisas boas. Exatamente. E construir uma cultura, assim, de cuidar da universidade. Isso. Agora, para fechar, eu gostaria de pedir para vocês, né, quem se sentir à vontade, qual é a mensagem que vocês têm para quem tá entrando na universidade já no próximo ano e quer participar de competição? Qual é a mensagem que vocês têm para esses calouros? Tô pensando um pouco.
Bem, acho que a mensagem principal seria não tenham medo de participar. A universidade ela é muito acolhedora quanto isso, tipo, ela incentiva bastante. A gente conheceu muita gente que, tipo, incentivou o nosso progresso, assim, sempre parabenizando. A Capimara, principalmente, e o Raul ali, que é uma pessoa que fala bastante coisa lá. E, bem, acho que, poxa, quanto mais gente se inscrever, maior a chance de, tipo, alguém chegar longe, assim, também. E é isso. Sim, eu vou falar pela minha experiência, pelo menos. Não tenham medo de não saberem as coisas. Porque eu entrei não sabendo absolutamente nada do que eu tava fazendo no começo. Me deu um pouco de receio de, tipo, entrar e não saber das coisas. Mas tu descobre no caminho. É fazendo, tentando essas coisas que tu vai realmente descobrir, e tu vai realmente aprender, e tu vai conseguir chegar tão longe, e conseguir, talvez, estar sentado nesse podcast no futuro também. Isso aí. Então, a ideia é abraça a oportunidade. É incrível quando tu realmente acha uma coisa que tu quer muito fazer. E eu acho uma excelente oportunidade as maratonas e a OBI. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Essa frase que você falou de não tenha medo de não saber, né? Porque a gente está aí para isso, Aham. né? A gente está isso para não saber junto, Exatamente. né? A gente entra na universidade para aprender É isso aí, coisas que a gente aprender não sabe. coisas. Então, quanto mais claro a gente tem as coisas que a gente não sabe, melhor, né? Porque aí você sabe o que perguntar, Exatamente. né? E é perguntando que a gente aprende, né? Exatamente. Então, eu acho que sim, e participar das competições tem um pouco a ver com isso. Você está se colocando o risco de errar. E é fundamental errar para aprender. Uhum. Então, eu acho que é muito legal participar de competições de programação em geral, ou de competições de conhecimento em geral, que você está se predispondo a errar, a saber que vai errar alguma coisa. Isso quer dizer que você está se colocando em posição de aprender, Exatamente. o que é ótimo, né? E se você aprende a fazer isso, aprende a se colocar nessa posição, qualquer curso você vai fazer bem, né? Porque você já está predisposto a receber a informação. Você já está predisposto a assumir que você não sabe aquilo e aprender a coisa nova. E acho que participar de competições te coloca exatamente nessa posição de aprender. Eu acho que isso é fundamental. Acho que se todo mundo pudesse participar de competição, seria ótimo. Que todo mundo se coloca nessa posição um pouco mais... Vem aqui me ensinar que eu estou precisando. Uhum. Né? Eu acho que isso é bom, né? Porque aí você aprende mais, né? E acaba ensinando os outros no meio do caminho. Isso é verdade. Então tá, eu gostei bastante da conversa que a gente teve hoje. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, professor André, que aceitou o convite, que colocou os meninos, intermediou o convite para os meninos. Obrigada, Vinícius, obrigada, Victor Hugo. Vocês que estão acompanhando a gente, a nossa audiência já, se você ainda não viu os últimos episódios, corre lá no nosso canal e assista. Fica ligadinho para assistir os próximos, ainda não acabou, temos mais episódios pela frente. Conheçam o DINF, conheçam o C3SL, conheçam o Capimara. A gente tá no Instagram, é só procurar lá C3SL UFPR, DINF UFPR. Capimara tá no Instagram também? Não, acho que não. No Instagram... Mas a gente vai providenciar uma página do Instagram, porque o Capimara precisa estar nas redes. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Até. Tchau.